Então a gente tem que entender o seguinte: o que que eu fiz e o que que eu faço que eu sou a solução para o meu cliente. Nós somos uma ponte. A ponte entre nós e a solução que o paciente está vindo buscar para ele ter longevidade. Eu acredito que essa palavra, gente, tem que estar cravada na alma de vocês. Por que tantos profissionais de saúde têm medo da palavra vendas? Nesse episódio do Aprender e Empreender, Monique Agnes, treinadora comportamental e especialista em vendas, quebra os maiores mitos sobre vender na área da saúde. Descubra os 4 perfis comportamentais dos pacientes, como criar conexões genuínas que geram encantamento e por que entender o comportamento humano é a chave para transformar consultas em experiências inesquecíveis. Se você quer ser lembrado como aquele profissional que realmente faz a diferença na vida dos pacientes, este episódio vai mudar sua perspectiva sobre atendimento e relacionamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Se você quiser ver esse episódio com vídeo e conhecer a minha convidada desse episódio, você pode ir lá no YouTube e também no Spotify para que você possa ver e conhecer com quem eu estou falando hoje. A minha convidada de hoje é treinadora amadora de corrida, é treinadora comportamental, a treinadora de corrida não, ela é atleta amadora de corrida, ela é treinadora comportamental e palestrante. Minha convidada de hoje é Monique Agnes. Bem-vinda, Monique. Obrigada pelo convite. Tô super feliz para engajarmos aí, turbinar a mente da turma, hein? Legal, Pra legal, cima. legal. A gente vai falar aqui um pouco sobre algumas coisas da saúde, algumas particularidades da saúde, mas uma coisa que eu quero começar aqui é falar um pouquinho sobre comportamento de vendas em saúde, né? A gente entende que é diferente, né? Acho que na saúde é justificável a gente ter essa preocupação em relação a vendas na saúde, porque realmente dentro do nosso trabalho, a gente tem que ter uma certa elegância, um certo método, né, para que a gente faça uma coisa mais bacana, né? Afinal de contas, as pessoas chegam para nós com dor, chegam fragilizadas, chegam num momento não tão bom da vida. Então também não cabe aquela venda a qualquer preço, aquela venda, né, aquela venda de qualquer jeito, como se fosse um produto qualquer. Saúde não é uma coisa que se venda assim dessa forma. Eu acho que a gente realmente tem que ter essa preocupação. E é também o objetivo desse podcast, para a gente discutir um pouco isso, para que a nossa audiência possa aí melhorar seu comportamento, melhorar sua postura de venda dentro dos seus negócios, para que eles tenham mais prosperidade e mais sucesso. Mas, Monique, começando aqui, eu gostaria de discutir com você quais são os maiores mitos que os profissionais de saúde têm sobre o assunto vendas. O que você acha? Interessante que você falou de prosperidade. E quando o paciente ele procura vocês, ele está nesse momento de fragilidade, mas eu acredito que a gente tem que ver assim, se eu sou um profissional da área da saúde, eu preciso entender como eu vou me tornar um profissional inesquecível ao invés de ser um profissional encontrável. Uhum. Porque ali é que vai virar a chavinha. Então, um dos mitos o pessoal às vezes tem uma crença muito limitante assim, nossa senhora, porque o paciente vem e aí ele não vai conseguir entender o que que eu posso ajudá-lo, mas o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que é uma profissão para ajudar as pessoas. Quando a gente está falando de vendas, a venda ela é uma ponte entre o que nós resolvemos para outra pessoa, para o outro lado, isso vai para serviço, vai para produto. Então a gente tem que entender o seguinte: o que que eu fiz e o que que eu faço que eu sou a solução para o meu cliente? E como que isso pode gerar rentabilidade, mas lucratividade também? E por quê que a gente tem que quebrar esse mito? Porque quanto maior a lucratividade que a gente tem, através do nosso negócio, através da nossa profissão, isso significa que nós estamos ajudando o maior número de pessoas. Então a gente precisa quebrar muito essa crença de que se eu precificar ali, se eu... Não, a gente tem que entender assim, qual que é o valor que a nossa profissão tem em ajudar as pessoas a terem longevidade, a elas terem uma vida próspera. Então a gente começa a entender qual que é o valor que a gente tem agregado. Uma das razões de ter esses mitos e essas crenças limitantes é que na formação tradicional o pessoal não é desenvolvido com uma visão empreendedora.
Aí vem a iniciativa, né? Do Sim, aprendendo a empreender. sim, Para a gente quebrar algumas crenças. Então a gente tem que entender o seguinte: nós somos uma ponte. A ponte entre nós e a solução que o paciente está vindo buscar para ele ter longevidade. Eu acredito que essa palavra, gente, tem que estar cravada na alma de vocês. Qual que é a minha missão? Ajudar as pessoas a terem longevidade, liberdade, né, de liberdade física, liberdade emocional, porque você falou aí uma coisa muito importante. As pessoas já vêm um pouco fragilizadas aqui, né? uhum, Então uhum. tudo começa na mente, quebrar essas crenças limitantes e entender que nós somos a ponte, uma ponte sólida, né? Muito legal. Eu acho que é importante a gente discutir a coisa da venda na saúde. Eu sempre falo para os meus colegas que conversam, vêm conversar comigo, que tudo que um fisioterapeuta precisa, ou tudo que um profissional de saúde precisa, é da primeira oportunidade. A primeira oportunidade é o primeiro cliente que entra pela porta, né? E mesmo que você esteja começando na sua carreira e tendo o seu primeiro atendimento agendado para daqui 2 dias, a gente tem que olhar para esse primeiro cliente como uma grande oportunidade, porque na verdade, na minha visão, o que a gente tem que fazer a gente tem que olhar para esse primeiro cliente e atendê-lo de forma que seja irresistível para ele que ele fale de mim para outra pessoa. Eu encantei tanto esse paciente que ele precisa falar de mim, é quase insuportável não falar. Então eu É, acho que essa primeira oportunidade de transformar um em dois, um em três, um em quatro, é o que faz com que os negócios acabem decolando, né? Então, como é que a gente pode falar de encantamento, Monique? Como é que a gente pode falar dessa entrega a mais, né? Como é que a gente pode trazer esse entendimento do que a gente tem que sempre, isso de maneira consistente na carreira que é um negócio longo que toma a nossa vida toda, como fazer essa entrega sempre acima do esperado por um longo período de tempo. maravilha. Uma das coisas interessantes é o seguinte: todo mundo que trabalha na área da saúde, e eu atendo muitas equipes que trabalham em diversas áreas da saúde. Uma das coisas que eu vejo é que o pessoal não investe em autoconhecimento. E conhecimento é poder. Então, conhecimento técnico do que a gente precisa fazer é importante. O pessoal aprende nas formações técnicas. Agora, autoconhecimento é o superpoder. Quanto mais a gente investe em autoconhecimento, mais a gente encanta o paciente, o cliente. Por quê? Porque a gente está olhando e levando o cliente até onde nós fomos. É importante o quê? Se a gente está olhando para dentro de nós, a gente também está olhando nos olhos das pessoas. A gente está praticando uma escutativa, que você é uma referência forte aí de Uhum. ouvir, né, o paciente, né, ouvir nas entrelinhas, entender ali muito mais o deixar que o paciente fale, porque às vezes ele não vai conseguir te ouvir, porque ele quer de fato desabafar, e às vezes eu vejo que o pessoal está muito preocupado com o tempo. Meu Deus do céu, vamos atender rápido aqui? Não, aí você não está encantando, você está afastando o paciente, você está amedrontando o paciente. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão de acolhimento, a questão de olhar nos olhos da pessoa, de parar e chamar ela pelo nome. Nossa, Monique, mas é o básico. Não, é o óbvio que precisa ser praticado. Uhum, uhum. E de coração aberto. É perguntar para a pessoa como que está o dia dela, é deixar ela falar. Nossa, mas ela não parava de falar. E aí o que que a gente tem que fazer? Ouvir. Por quê? Porque muitas vezes vai estar na entrelinha a principal informação que vai ser o divisor de águas ali na vida daquela pessoa quando ela vier para o tratamento. E eu vejo que encantamento vai muito além de você ir lá e ter um ambiente bonito. Porque a gente vê muito, né? As clínicas Sim, muito bem decoradas, bonitas, mas e se não tiver humanização? E sim, aí? Aí sim. a gente acaba tendo um distanciamento. Então, às vezes, uma das coisas também que é importante para a gente trabalhar encantamento é entender sobre perfil comportamental, que é entender muito qual que é o perfil que a pessoa está se apresentando ali, se ela está mais executora, se ela está mais comunicativa, mais analista, se ela está mais planejadora, porque isso daí também faz toda a diferença. Que aí a gente começa a falar do jeito que ela entende, porque Uhum, a comunicação é o segredo. E uhum. comunicação é o que o outro entende, não Sim, é o que a gente está falando, né? sim. É muito interessante isso porque a gente vê, eu ainda estou no dia a dia clínico, eu ainda atendo muito paciente, e é muito interessante como é diferente fazer uma consulta de primeira vez com um engenheiro, fazer uma consulta de primeira vez com uma psicóloga, fazer uma consulta de primeira vez com
um outro profissional de saúde, com a médica, por exemplo, né? Então, é muito interessante como você também. A gente tem que ser como se fosse água, né? A gente tem que se moldar ao recipiente onde a gente foi colocado, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar muita barreira, né? Ou seja, o paciente vem cheio de crenças e, às vezes, o paciente é. Eu cuido da área ortopédica, por exemplo, e o paciente é ortopedista, médico ortopedista, ou seja, existe uma série de barreiras de crença no comportamento dessa pessoa e você, como água, tem que meio que desviar, encontrar o seu caminho para conseguir quebrar aquela barreira ou atravessar aquela barreira, né? Então, realmente, como dizia o Washington Oliveto, né? Ele dizia que é, é, profissionais de marketing conversam o dia inteiro com profissionais de marketing, eles estudam sobre marketing, eles casam com profissionais de marketing, eles convivem com profissionais de marketing e um cara do marketing, quando sai com a esposa do marketing, eles sentam na mesa do restaurante e só conversam sobre marketing. E ele fala. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um profissional de marketing, é ele só entender de marketing. Na verdade, o profissional de marketing precisa se autoconhecer primeiro para depois conhecer sobre a humanidade, sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, para conseguir ser criativo, para conseguir criar, para conseguir ter insights e sair do mundo, né? Então, como é importante também para o profissional de saúde, para o fisioterapeuta principalmente, para a gente que lida com dor, né? Uma coisa tão ampla que envolve todas as dimensões do ser humano, como é importante para o profissional esse autoconhecimento, né? Esse treinamento que ele tem que fazer rotineiramente para conseguir penetrar na mente de cada tipo de paciente, né? É diário isso daí. E outra, quanto mais você se conhece, menos você julga o outro. É. Então, muitas vezes, a gente cria um abismo ali entre você e a solução que você pode trazer para o paciente, porque você está julgando. Você julga que você já sabe qual que é a dor, você julga que você já sabe qual que é a solução, e você está deixando de gerar aquele laço de confiança com o paciente. Então é importante também a gente entender que hoje, para a gente trabalhar com pessoas, independente da área, precisa desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento, porque isso daí faz com que você tenha empatia, que você tenha paciência, que você entenda ali que de fato a gente não pode ficar julgando a pessoa, porque às vezes já vai vir uma pessoa que já tem ali um certo conhecimento e ela tá fechada, né? Então, quando a gente começa a ficar no processo de julgamento interno também, a gente acaba se limitando à solução. E Uhum, aí deixamos de gerar potência, uhum, satisfação e o encantamento para nos tornarmos a maior referência. Porque eu vejo, assim como eu conheço o teu trabalho, eu vejo que assim, você é referência dentro lá da clínica e fora da clínica também. Fala o nome, não, então é ele a referência. Mas o que que é feito ao longo dos anos para que você seja o primeiro nome a ser lembrado quando as pessoas vão falar? uhum, E é isso que o pessoal não está entendendo ainda, que precisa ter um processo diário. É da mesma forma que quando o passageiro não, quando o paciente ele vai lá uhum, passar pela consulta, é um processo de começo, meio e fim. uhum, Mas o processo tem que ser fora também do uhum, consultório. Quando a uhum, gente acorda, quando a gente vai trabalhar nossos rituais mentais, quando a gente vai trabalhar ali no back-office do consultório para ver como que tá a gestão, como que tá o foco do que a gente precisa fazer de posicionamento. Aí isso daí também vai ampliando um pouquinho mais os horizontes para gerar a satisfação lá para o resultado final do paciente, né? sim, é muito interessante que a gente no processo de olhar para o paciente, de entender, eu, por exemplo, me recuso a aceitar que eu seja visto como um mecânico de gente, né? Então, antes de tudo, quem é que está na minha frente, quem é que me procurou, por que que me procurou, o que está acontecendo? Depois desse passo, como essa pessoa se comporta, como é que ela entende melhor, talvez, que via de explicação eu preciso usar mais para conseguir conexão com essa pessoa, né? Então, eu sempre procuro ter muita preocupação inicial no sentido de me conectar com o paciente, né? Ter uma recepção calorosa, um acolhimento forte.
e também ter essa conexão, construir essa conexão no ponto de terminar a consulta com o paciente com bastante intimidade com o paciente. Eu acho que é impossível a gente conseguir tratar pacientes sem ter conexão com esses pacientes. É importante, nesse primeiro momento, uma escuta bastante ativa, onde eu me calo totalmente e deixo o paciente falar, né? E esse entendimento também de que provavelmente o paciente sabe o que ele tem, provavelmente até o paciente sabe quais os melhores caminhos para ele melhorar, geralmente, porque na história, mesmo ele não tendo entendimento do que ele está falando, vem as pistas de tudo que ele está sentindo, né? E nessas pistas do que ele está sentindo, existem muitos caminhos que podem ser usados para melhorar o quadro clínico do paciente, melhorar a vida do paciente, e é isso que eu faço, né? Geralmente, nós os técnicos, nós temos essa coisa de onde o cara te dá 3 ou 4 peças, você já fala, putz, é isso, né? Você já fala, o óbvio já pinta, já explode na tua frente, assim. E o que eu faço geralmente, e que me fez muito bem fazer isso, como qualquer humano vivente na Terra, após 3 ou 4 informações, já vem o óbvio aqui na minha frente, eu pego o óbvio aqui, coloco do lado e deixo o óbvio sentadinho aqui do meu lado. Assim, o óbvio está aqui, ele é útil. Ele pode ser usado, mas primeiro deixa eu ver, ter o entendimento completo, integral do paciente para eu ver se esse óbvio cabe. Muitas vezes, aquele óbvio, sim, aquele óbvio vai ser usado. Mas muitas e outras vezes, o que eu vejo é que eu olho para aquele óbvio depois de entender todo o contexto do paciente e falo, putz, realmente esse óbvio não faz o menor sentido. Isso aqui era só um reflexo meu, só usando o meu instinto de fisioterapeuta. Eu ia querer tratar esse paciente de um jeito totalmente enviesado da minha parte, né? Então, eu acho que a gente começa bem essa primeira parte do episódio, onde a gente entende que realmente exercitar o autoconhecimento, exercitar entendimento de quem é do que é um ser humano e de quem é esse ser humano à nossa frente, ajuda muito a gente a encontrar caminhos para conversar melhor, se conectar melhor e conseguir entregar mais com mais acolhimento, né, Monique? E outra coisa, estado de presença, estar Ah, 100% presente lá. é, Não dá para a gente entrar numa consulta e ficar pensando, ai, será que eu deixei a porta do carro destrancada, é, por é, exemplo, né? é. Não, você tem que pensar assim, eu tô aqui 1000% com você, estamos juntos. A partir de agora é uma jornada que vamos construir juntos aí de sucesso. Uhum, E tá 1000% lá, uhum, porque uma das queixas que eu ouço muito de pacientes é que geralmente o pessoal vai para uma consulta, independente de qualquer área, vai para consulta, aí fala: Nossa, eu cheguei lá, poxa, o médico nem olhou para mim, não levantou a cabeça, ficou escrevendo, falando. ah, Nossa, dói o coração isso. é, E assim, para o profissional, vocês têm que sentir uma dor assim no peito, é, falar assim: Não, tá errado, rasga tudo e volta. E estado de presença, porque, gente, o tempo ele não é reembolsável. Então não dá para você pensar assim, ah, depois na próxima consulta eu faço melhor. Na próxima ele não vai voltar, sim, porque ele vai voltar onde ele tem acolhimento. sim. E é isso que faz toda a diferença, acolhimento. Uma das queixas que eu mais ouço do pessoal, principalmente pessoal da terceira idade, né? Uhum. Muito, muito interessante isso. E, Monique, como entender melhor essa jornada do paciente, as dores do paciente? Como é que a gente pode trazer estratégias de venda de maneira elegante para pacientes, né, entendendo a jornada e as dores desse paciente? Como é que a gente pode falar de maneira elegante? Quais são os caminhos, as dicas, os processos que a gente pode usar dentro do consultório para que a gente consiga se conectar e usar a técnica de venda dentro do consultório? Legal. A gente tem que entender o seguinte: venda é relacionamento. Então, quanto melhor o relacionamento, mais confiança o paciente tem para te trazer informações. E aí, nós temos técnicas para fazer ali as perguntas investigativas. Uhum, Então, nós temos dois tipos de perguntas: pergunta aberta, que vai gerar reflexão no paciente. uhum, Como está seu dia? Como posso te ajudar? Quais são os sintomas que você tem? Sempre perguntas abertas. uhum, Existe mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar comigo que talvez você não tenha se lembrado? uhum. Então, sempre perguntas abertas. E depois a gente vai trabalhando perguntas fechadas, que sempre vai fechar a conversa ali. Quanto mais perguntas abertas
e assertivas forem feitas, mais o paciente demora para responder. Uhum. Por quê? Porque é como se, é como não, é o cérebro, ele vai criando sinapses neurais que ele vai e aí ele vai trabalhando essas conexões para buscar as perguntas. Muitas vezes quando eu estou entrevistando alguém, ou quando eu estou buscando ali informações através de perguntas investigativas, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei. E muitas vezes eu acredito que isso acontece no consultório também, eu não sei. Sim, sim. E aí uma pergunta-chave é: e se você soubesse, como seria? Isso daí faz com que o cérebro ele gere de fato uma conexão ali de sinapses neurais e ele traga a resposta. Então, às vezes a gente começa a trabalhar com o estado de presença e com perguntas abertas que você fala assim, nossa senhora, parece mágica. Não, não é mágica, é técnica. Sim. Então, são perguntas que a gente sempre vai levar para reflexão e muitas vezes é observar a linguagem não verbal do paciente também, Uhum. porque a comunicação ela não é só o verbal, a comunicação ela também é o não verbal. Então é observar se a pessoa ela começa a se abrir mais ali, né, na questão de postura mesmo, se Uhum. ela começa a falar com mais firmeza na voz. Então, isso daí vai mostrando para a gente que nós estamos levando ele para o caminho que ele precisa chegar. Porque Uhum. nós precisamos entender que nós somos a bússola. E a pergunta, ela é a bússola para a pessoa buscar a solução dentro dela. Uhum. Então a gente fala que é a maiêutica, que Uhum. é de Sócrates, né? Então a gente trabalha com técnicas de filosofia mesmo. Uhum. É. E aí vocês já vão buscar aí, maiêutica, Monique, existe, por quê? Sócrates já dizia que a pergunta e o conhecimento está dentro de nós. Então a gente precisa sim ter ali na ponta da língua. E como que eu vou saber qual que é a pergunta certa, Monique? Ouvindo ele. É. Talvez a coisa mais importante é saber conseguir estratégias para deixar o paciente à vontade para se abrir, né? Para que as Isso. coisas apareçam, para que tudo que precise flutuar, flutue, né? Então, eu acho que é engraçado, porque a gente demora para ficar bom nisso. Porque isso demanda treinamento, isso demanda exposição a pessoas, isso demanda leitura, isso demanda prática, né? Então, eu gosto muito dessa linha mais das coisas socráticas, porque realmente, putz, não sei como é que alguém teve coragem de fazer aquele homem beber o veneno, mas é incrível, né, como o conhecimento desse homem atravessou séculos e encontra a gente ainda hoje sendo tão atual e tão interessante. Eu queria falar com você sobre aqueles perfis comportamentais que você avalia em todos os seus treinamentos. Eu queria que você passasse por eles e falasse um pouco quais são eles e depois falasse quais são as características de cada um desses perfis, o que a gente encontra e como é que a gente pode usar as estratégias de conexão com cada tipo de perfil, né? Maravilha. Nós temos os 4 perfis, então é importante todo mundo entender para não ter aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou ficar assim. Aham. Não. Então a gente tem que entender o seguinte: na área da saúde, nós precisamos ser grandes comunicadores, porque é aí que está o segredo dessa jornada de sucesso do teu paciente, você ser um grande comunicador. E o comunicador, ele não é aquele que fala, é aquele que ouve e é aquele que se molda como a água, como você falou, exatamente para entender como o outro entende. E por isso que nós precisamos entender que nós temos os 4 perfis e nós fluímos entre eles ao longo do dia. Então, gente, já anota aí. Para quem não tinha pegado papel e caneta, já pega aí para vocês já terem o ouro. Um dos perfis comportamentais é o executor, que é aquele que ele só está focando em resultado. Então, quando chega o paciente e fala assim, doutor, eu só quero fazer essa sessão porque eu já sei que essa dor daqui já vai passar, que eu já passei por isso outras vezes, então só me fala aí qual que é o dia que eu tenho que ir, eu já vou e já faço a sessão e tá tudo certo. Ele nem quer te ouvir, ele não quer te ouvir.
Então é importante você entender que quando vem um paciente nesse formato de comunicação, não dá para você trazer muitos detalhes, porque Uhum. ele quer o quê? Objetividade, ele quer rapidez, ele quer resultado rápido. Uhum. Então, às vezes você pode sim trazer ali um pacote, né, de sessões, porque você já fez ali toda a avaliação dele, então você sabe que às vezes vai precisar de pelo menos 5 sessões ali de fisioterapia. Então você precisa chegar para ele e dar uma devolutiva, ó. Para esse resultado que você quer, para você não ter mais esse tipo de dor, você vai precisar vir 5 vezes aqui me encontrar. E eu só preciso do teu sim. É só isso. Porque aí você faz a tua parte, eu faço a minha, e a gente vai chegar no resultado para você eliminar de vez essa dor. Ele, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim: nossa, ele é o melhor profissional que eu encontrei. Porque é Porque ele isso que não. ele espera. É isso que ele espera. Então você vê, a gente tem que fazer a devolutiva e muitas vezes o que que acontece? O pessoal fala assim: nossa, que paciente grosseiro. Não, é porque você não fez um treinamento de perfil comportamental. Por quê? Tem que ser objetividade. Ele quer agilidade. Nós temos o perfil comunicador, Então, que é primeiro, executor. executor, quer objetividade e aquele cara que vai direto ao ponto sem rodeios. Ponto. É. Você tem algum paciente assim? Não, tem de todo tipo, se quiser. Eu devo ter tipos mistos aqui também. Não, com certeza, depende muito do dia. Mas eu tenho certeza que quem está assistindo já está vendo até Aham. o rosto do Já tá paciente. lembrando de alguém, é. Aí, gente, Segundo tipo. tem aquele perfil comunicador, que é aquele que quando ele entra lá no teu consultório, ele vai falar de tudo, menos do que levou ele lá. Então ele vai falar que o dia tá lindo, que ele saiu de casa atrasado, que ele foi levar o cachorro antes para passear e que ele pegou e errou a rua. Ele vai falar tudo. Ele vai querer falar da clínica, ele vai querer falar quanto que você é simpático. Ele vai falar de vários assuntos e muito pouco ele quer que você fale. Por quê? Porque um perfil que tem um comunicador mais elevado dentro da consulta, ele quer ser notado, ele quer ser reconhecido, ele quer se sentir acolhido, ele quer se sentir amado. Então, quanto mais você ouvir e quanto mais você se conectar com as histórias que ele está te contando, mais ele vai ter segurança em ser atendido por você. Por quê? Porque ele quer ser o vereador. Ele conhece todo mundo, ele chega, ele fala, pergunta qual que é o nome da recepcionista, ele pergunta ali como é que tá seu dia, mas ele quer falar muito mais dele. Então a gente precisa entender que esse perfil, ele é um perfil que demanda mais atenção, mas ali de escuta. Por quê? Porque ele só quer ser reconhecido. Então, dentro de um processo ali de tratamento, pode ser que você vai fazer os procedimentos e ele vai falar o tempo todo. Vai acabar, ele vai te dar um abraço, vai falar: Nossa, foi maravilhoso, foi tudo incrível, adorei teu atendimento. Uhum. Então, esse Legal. daí, ele é o Esse é o comunicador. comunicador, e esse é o cara que começa um assunto pela coluna, daqui a pouco ele tá falando do cachorro, daqui a pouco ele já falou da filha, da sogra, ele vai escapando, assim, ele quer ser ouvido, né? Ele E, quer ser ouvido. e é um cara que dá para considerar que ele é o contrário do executor, porque ele é. Ele escapa a todo momento, ele é pouco É, objetivo com as coisas. total. E ele é mais voltado para pessoas, o executor é mais voltado para resultado. Entendi. Então, o executor ele só vai falar assim: ó, me fala aí qual que é a forma de pagamento, eu vou pagar e já vou depois me fala só os horários e eu volto. Então, ele é muito objetivo, só que ele é focado em resultado. Ele não quer conversar na sessão. Já o comunicador, ele Só quer quer conversar. conversar, só quer conversar. E ó, vou falar uma coisa, vocês vão lembrar, tem vários pacientes que já acabaram o tratamento e querem voltar porque eles têm ali um acolhimento. É um momento em que ele consegue alguém que ouve tudo que ele fala, né, também. Isso. Então, É. assim, para ele é o momento ouro do dia, o golden hour ali. Nossa, eu vou lá na físio porque ela é top, porque eu vou lá, eu tomo um cafezinho. Então, é muito importante. A gente está falando de venda. Então, olha só que interessante. Quando eu entendo ali a diferença entre esses dois, que eles são bem extremos, você consegue vender melhor. Você consegue ter fidelização.
ali desse paciente? Porque muitos que são perfil comunicador, eles já acabaram o tratamento, mas eles querem ficar lá. Uhum. Eu tenho certeza que tem vários aí. Tem muito. Aí nós temos o perfil planejador, Hum. que é aquele lá que vai falar assim: mas doutor, quanto tempo vai levar para eu poder me organizar aqui e eu preciso abrir minha agenda e preciso ver se quanto tempo demora para chegar até aqui, eu preciso ver se vai ter atraso na hora que eu chegar ou não. Então ele vai estar sempre focando e dando sinais ali para vocês de que ele está sempre focado em planejamento. Ele também é voltado para pessoas, então ele é uma pessoa acolhedora, mas não é tão comunicadora. Ele vai perguntar como é que foi seu dia, ele vai falar de forma mais metódica no primeiro encontro ali, mas ele sempre vai dar alguns sinais. Ah, deixa eu ver como é que vai ficar meu planejamento. Ah, quais são as formas de pagamento? Quais são os tipos de tratamento? Deixa eu ver aqui quanto tempo leva para eu fazer o deslocamento da minha casa até aqui ou do meu trabalho até aqui. Então ele está sempre numa rota, como se ele fosse um Waze. Uhum. Ele precisa ter informações ali, mas não tão detalhadas, e ele é muito acolhedor. E aí é importante o seguinte: é, se vocês interrompem um perfil planejador, na hora que ele está falando, ele perde o foco. Por Uhum. quê? Porque ele planejou durante a rota toda o que, que ele ia falar. O roteiro dele. Roteiro Então de ele fala. Exato. Então é importante a gente entender e esperar ele falar. E é importante também vocês sinalizarem. Agora eu vou te passar certinho o calendário. Então são Uhum. palavras-chave, tá, gente? O Uhum. cronograma. Ele gosta dessas palavras. São palavras que entram redondo no ouvido desse tipo de pessoa, né? Isso, toca a sinfonia ali bem Isso. afiada. É. Não, Aí ele não, fala, não é nossa, aquela coisa que entra brigando na orelha, né? exato. Agora pensa, se você responde num perfil mais executor, nossa, ele não volta. Por É quê? antipático, né? É Exatamente. antipático. E olha só, o executor ele tem um perfil de tirano. Uhum. Então, assim, tanto dentro de liderança, atendimento, geralmente, ai, como ele é grosseiro, nossa, ele é tirano, ele não tá nem aí pra nada. Então é importante até vocês que estão no atendimento, gente, não deixar elevar esse perfil, tá? O Uhum. executor ali na hora é vocês trabalharem só na devolutiva se alguém vier falar com vocês nesse formato. E aí vocês têm que parar e respirar também, Uhum. para não sair uma guerra, né? Sim, sim. Aí nós temos o perfil analista. O Uhum. analista, ele é o mais quieto. Então, ele é aquele perfil de paciente que vai demorar para chegar no consultório, ele vai ligar para pedir todas as informações primeiro por telefone ou por WhatsApp, ele vai acessar o teu site, ele vai acessar o teu Instagram, ele vai querer ver teu LinkedIn, ele vai querer ver tudo. Ele vai te stalkear em tudo, mas não é porque ele é curioso, é porque ele precisa de detalhes. Quanto mais detalhes ele tem, mais confiança ele vai ter no atendimento. Então, Uhum. antes dele chegar até você, ele já vai saber tudo. A minha mãe, ela é assim, tá? Então, minha mãe, ela fala assim: ai, porque eu tô procurando um oculista. Aí ela entra no Instagram do oculista. Ela vai ver se ele é casado, se ele tem filho, que cidade que ele tá, como é o consultório, quem são as pessoas. Vai no Reclame Aqui. Então, um perfil analista, gente, Uhum. ele é aquele detetive, mas porque quanto mais detalhes ele tem, mais segurança ele tem. Puxa a Esse é o ficha primeiro. toda já do cara. Puxa, é o stalker. Aí vamos pensar o seguinte: passou da primeira fase, chegou lá no consultório. O que que vai acontecer? Ele pouco vai falar. Por quê? Porque ele é tímido, ele é fechado, ele é introspectivo, diferente do comunicador. Então ele é o 1000% oposto. Então o que que você tem que fazer? Você tem que fazer perguntas cirúrgicas, perguntas que vão no detalhe, porque ele gosta de detalhes. Quando você começa a quebrar essa casca dele, para ele se sentir ali mais acolhido e num ambiente de segurança,
ele começa a passar os detalhes. Então ele vai passar detalhe por detalhe, data, horário. Se ele já tiver ali resultados de exame, ele já vai estar com os resultados em mãos, ou ele vai pedir para você, olha, doutor, me passa todos os exames que eu preciso fazer, me passa todos os procedimentos que precisam ser feitos, me passa todas as formas diferentes de pagamento, e quanto mais detalhes você der, melhor. Então, o analista, ele é focado em resultado também. Ele é pessoa de poucas palavras, porém, ele precisa de ser munido de detalhes. Ele é muito parecido com o planejador, só que ele é muito detalhista. E eu vou falar um detalhe aqui, ó, para vocês entenderem até como impulsionar ali a venda para esses perfis aí. O comunicador, vocês precisam levar ele para conhecer a clínica todinha, tá, gente? Apresentar para o pessoal, ele é tipo o vereador. Já o analista leva para o consultório e ele precisa estar num ambiente calmo e silencioso, para ele ter mais atenção nos detalhes. Então vocês vão ver que isso faz toda a diferença num processo de venda para esses perfis aí diferentes. Aí, Monique, mas eu sou muito comunicadora. Maravilhoso. Você tem uma boa oportunidade de aprender com os analistas. Uhum, uhum. É, aprender a falar e aprender a calar também, porque às vezes não Isso. falar muito vai parecer chato passar com essa pessoa por 5, 7 sessões, né? É, exatamente. Então, entender primeiro, não fazer as coisas somente da nossa convicção, mas entender também como é que o outro lado vai receber isso. Se o outro lado quer que eu fale muito, então falar muito vai parecer bom. Se o outro lado já é mais analítico, menos detalhista, você falando muito vai parecer chato passar com você 5 sessões em 5 semanas, né? Exato. Eu sou bem comunicadora. Então, quando eu fazia muitas sessões de fisioterapia, na época que eu competia, Hum, eu fazia fisioterapia preventiva. E eu já estava com o celular, então eu estava falando de um assunto, depois eu estava falando de outro. não E é, quem que me atendia? não é, Quem se comunicava melhor comigo. não é. Então, aí eu falava, não, eu quero ser atendido por essa pessoa aqui, ó. Por quê? Porque essa daqui me entende. Que Uhum. às vezes eu tô lá pensando na prova, depois eu tô pensando já em outro assunto. Então o comunicador, ele fica... E aí o pessoal tem que acompanhar. Então, quando eu fazia muita fisioterapia principalmente pré-prova, o pessoal já sabia quem é que tinha que me atender. É, mas é muito legal, né? Esse entendimento que a gente tem que ter de que a gente precisa, dentro do possível, lógico, e a gente talvez não faça tudo bem da mesma forma, bem que eu digo, você não tenha, da mesma forma que o paciente tem um perfil, nós também temos um perfil, e a gente tem que tentar modelar o nosso perfil, afinal de contas, somos nós que temos que nos adequar ao paciente, não o paciente se adequar a nós, né? Para que a gente não Isso. gere essa repulsa do paciente a nós, para que a gente gere a maior quantidade a maior qualidade de conexão com o paciente, né? Monique, tudo isso é bastante treinável, né? Mas como é que você daria uma dica para quem tem lá, quem tem o seu consultório e tem mais um colega, mais dois ou mais três, e é lógico, né? Você vai ter a Monique de um jeito, aí tem a Mariazinha e o Pedrinho que trabalham com ela, que são pessoas diferentes e cada um com o seu perfil. Como você diria para um gestor de uma clínica pequena, ou uma pessoa que tem uma equipe, como trabalhar esse encaixe com o paciente? Como trabalhar essa postura, esse comportamento para que você tenha essa conexão? Uma coisa bacana, independente do tamanho da clínica, é fazer treinamento comportamental, para que o time todo passe por um treinamento, para eles entenderem sobre perfil comportamental e depois, primeiro, né, eu olho para mim e aí eu consigo olhar para o outro também. Mas eu já vou dar uma dica assim bem prática, principalmente para o gestor. Olha só, nós passamos pelos 4 perfis todos os dias, tá, gente? Então vocês têm que pensar assim. Quando vocês estão fazendo ali o planejamento para o mês, por exemplo, vocês têm que ter uma visão de quantos pacientes vocês querem ou precisam atender para a conta fechar no final do mês, positiva. Sim. Então, nesse momento, qual que é o perfil que a gente vai entrar? No perfil analista.
Por quê? Porque eu saio dali da ilha, né, para ver a ilha. Então eu entro no meu perfil analista. Um gestor ele precisa ter um perfil analista bem elevado. E é a mesma coisa quando o paciente está entrando, eu entro no perfil analista primeiro. Por quê? Porque eu vou observar nos detalhes qual que é o perfil que esse Uhum. paciente vai se apresentar para mim. Depois, estou montando lá, então vamos montar uma jornada aqui. Estou montando ali a meu planejamento estratégico de vendas, então eu estou no meu perfil analista. Depois eu vou passar para quais são as estratégias que eu vou ser necessário praticar para eu gerar ali essa lucratividade, porque não necessariamente faturamento é lucratividade. Então, tá vendo que eu estou expandindo a cabeça de vocês para vocês Uhum. pensarem nos perfis também. Então, eu entro no quê? No perfil planejador. Quantos clientes, de que forma, quais são ali as metas, e tudo isso, gente, não é só ali no back-office, tudo isso tem que ser também como que vai ser a reunião com o meu time, de que forma que eu vou trabalhar ali para eles fazerem o processo de comunicação com os pacientes. Então, eu estou ali no planejador. Depois, eu vou entrar no perfil que? Comunicador. Então, no comunicador é a hora que eu estou fazendo a reunião com o meu time, é a hora que eu estou falando. Me conta aí, Hélio, como que para você é um bom atendimento? Então, eu já estou trazendo que o time trabalhe o quê? Escutativa, ou seja, todo mundo entra num perfil analista na hora de uma reunião, alguém vai entrar num perfil comunicador, então ali eu já posso dar os insights, ó, tá vendo? Quando a gente está trazendo essas informações, a gente já está praticando mais ali o nosso perfil comunicador. Agora, o que que eu posso fazer melhor? Ah, sorrir mais, olhar mais. Então, eu já posso ir dando as dicas ali nessas reuniões diárias, porque é importante vocês fazerem reuniões de alinhamento diária. E aí eu entro o quê? Do perfil comunicador. Por quê? O comunicador, gente, ele é o persuasivo. Ele é o vereador ali, ele é o que ganha todo mundo. E aí, por último, não necessariamente menos importante, Uhum. é o executor. Vamos para cima de resultado. Então, no executor, vocês estão no perfil executor na hora que vocês estão fazendo ali o processo de tratamento do paciente. Mas aqui, ó, não necessariamente vai ser o executor. Então, vocês veem que é uma jornada diária isso daí. E aí, o que que a gente tem que fazer? Fazer esse ciclo. Por quê? Começou o dia, eu entro no perfil analista e todo mundo também, é importante. Vamos ver como é que vai ser o dia, qual que é a nossa projeção, de que forma que nós vamos atender esses pacientes, qual que é o perfil desse paciente, quem que é o melhor para atender, que tem uma conexão maior com esse perfil aqui, e aí faz o planejamento. Vamos para a série de resultado? Todo mundo no perfil encantamento, acolhedor, escutativa, olho no olho, trazer o maior número de informações ali que a gente possa fazer, e aí o executor. Depois, no fechamento do dia, o que que a gente tem que fazer? Entrar no perfil analista de novo. Como é que foi nosso dia? Quais são os pontos de melhoria que nós identificamos? O Uhum. que que nós vamos fazer para melhorar? O que que nós não vamos fazer que vai gerar melhorias? Então Uhum. você viu que a gente já tem uma visão assim sistêmica e, Uhum. e só falando de perfil comportamental. Não, muito legal isso, muito legal. Acho que é importante, né, principalmente para os mais jovens, que eles entendam esse processo, né, e que demora mesmo, né, para você pegar fluência nisso. É como, como aprender uma nova linguagem, uma nova língua, na verdade, né? Preciso treinar, 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 se expor, se expor, se expor e tentar sempre fazer o melhor, tentar sempre fazer uma conexão mais forte, né? É muito legal isso porque realmente, por exemplo, sou de família de comerciantes, né? Então, o comerciante, o cara que está com com a barriga no balcão, ele exercita muito a sua comunicação, ele exercita a sua. Uma coisa que a gente tem que exercitar bastante é a nossa. é, Acertar a nossa expectativa em relação a não se frustrar com as rejeições ou com não se frustrar quando você perde um cliente ou perde uma venda, digamos assim, né? Porque isso faz parte do jogo, né, Monique? Nem todo mundo vai encontrar fit no nosso comportamento, no nosso jeito. E a ideia é sempre tentar entregar o melhor possível, né? Mas faz parte de vendas você perder uma parte, né?
Sim, nós só deixamos de atender quando o cliente ou o paciente não entendeu que você resolve o problema dele. É só por isso que você deixa de vender. É, Então a gente tem que pensar o seguinte: nós temos a solução. E como a gente vai trazer essa solução para o paciente? Mostrando que ele está num ambiente seguro, que você tem conhecimento, mas que você tem acolhimento. Porque eu vejo que quando a pessoa entende qual que é o valor agregado, ela não pensa em precificação. Às vezes ela te dá ali uma objeção, mas a objeção é o quê? A objeção é me convença. aham. Convença que você é o cara, né? Me convença que você é a referência. Aham. Vai ter não? Vai ter não, mas eu garanto que essa pessoa, depois que ela vai para a expansão de consciência, muitas vezes ela vai se arrepender. Uhum. E aí pode ser que ela volte. Uhum. Mas a gente precisa entender assim, o que que só eu faço que eu sou a maior referência para as pessoas que me procuram? É. Que é o que acontece na tua clínica, né? O que que só você faz, que É. hoje tem outros multiplicadores lá, mas É. tem paciente que só quer passar com você. Por quê? Porque só você talvez tenha aquele acolhimento. E não é sobre preço, É. é sobre, às vezes, o paciente ele quer estar lá só para falar: Nossa senhora, hoje eu tive uma consulta incrível com o Hélio, porque a gente conversou sobre corrida. Não É. É. necessariamente vai ser sobre Sim, o sim. tratamento. Mas o que eu percebo também, assim, conversando com muita gente, é que, assim, eu espero não ser mal interpretado aqui, mas fazer a coisa de maneira completa, fazer a coisa da maneira, digamos, entre mil aspas, fazer a coisa certa, dá um trabalho desgraçado, entendeu? Tá. Então, assim, não é um ramo, não é um caminho, não é um, não é um negócio para quem não está afim de se dedicar. Então, o que eu percebo às vezes é diferença, ou o que talvez eu percebo que faz diferença dentro do paciente é que, primeiro, é necessário que eu consiga conexão com o paciente. Esse é o princípio básico. Se quando eu estou falando, o paciente está cagando, não vai colar, nada vai colar. A segunda coisa é que quando eu falo, muitas vezes eu percebo isso. Você começa a falar e no meio da sua fala, o paciente já está balançando a cabeça meio assim. Então, ou seja, aquilo que você está falando está ecoando dentro do paciente, está gerando ressonância dentro dele e ele já concorda com o que você está falando e aquilo vai construindo na cabeça do paciente uma coisa que é muito importante, que é fazer sentido na cabeça do paciente. Sim. Eu escutar uma coisa que não é um absurdo, eu escutar uma coisa que não tem nada a ver. Não, é escutar uma coisa e falar assim, puxa, mas sabe que eu nunca pensei nisso? Sabe que eu sinto essa dor desse jeito, já me explicaram 300 vezes, mas é a primeira vez que alguém me explica de um jeito que, putz, é exatamente isso que eu sinto, entendeu? Então, só que isso demanda, Monique, uma calma, uma tranquilidade, uma capacidade de analisar quem está na nossa frente, para a gente falar de um jeito que seja digerível para aquela pessoa, que a gente precisa. Eu não sei explicar porque como é que eu faço isso, eu não sei ensinar talvez, mas a gente precisa conseguir, e não é falar o que eu quero, não é falar o que o cliente quer ouvir, mas falar de um jeito que caia bem dentro dele, entendeu? Então, Sim. eu, Eu eu vou não falar o sei, segredo. eu não Ó sei o como é que ouro, explica hein? isso. Gente, eu dou treinamento há 29 anos. Eu comecei a treinar pessoas em 1995. E lá atrás, talvez alguns aqui não tinham nascido ainda, né? Não, hum, Mas lá atrás eu comecei a entender que o segredo é o quê? Estado de presença, você olhar para as pessoas e você de fato querer fazer com que você seja uma ponte entre a pessoa e o resultado dela. Você precisa ter propósito. Não é profissão, é propósito. Escreve aí, proposta não substitui propósito. Se você sair da tua cama para mudar a vida das pessoas, para você ajudar as pessoas a terem um dia bom, você de fato vai falar ali o que a pessoa ela precisa ouvir. Porque isso, gente, é vocês não estarem somente com a escuta ativa, é vocês estarem de coração aberto lá. E aí o Hélio falou uma coisa interessante, dá trabalho.
Óbvio que dá. Há 29 anos eu estou em alta performance no que eu faço, porque eu comecei lá sem saber que eu já era boa no que eu fazia. E lógico que eu venho me lapidando. Eu estudo todos os dias, tá, gente? Vocês também precisam estudar, sabe por quê? Disciplina supera talento. Então, quando você está trabalhando, né, encantamento, tudo, trazendo a analogia da corrida, eu Uhum. sempre falo, é na subida que a canela engrossa. Se ficar difícil, a gente fica mais forte. Por quê? Porque eu tenho que entender o seguinte, que não é o paciente que está complicado. Talvez eu não tenha me empenhado tanto para fazer o meu melhor ali para ele. Porque quando a gente fala de venda, e eu já fazia vendas grandes lá com 17 anos, né? Que foi quando eu comecei a treinar pessoas, hoje estou com 47 anos. E o que que eu fazia? Eu prestava atenção no que elas falavam para mim. E não, as pessoas não vão falar as mesmas coisas. Hoje, eu dou treinamentos para pequenas, médias e grandes empresas. Às vezes eu tô com 10 pessoas na turma, às vezes eu tô com 40. Já tive turma de mais de 1.000 pessoas simultânea. E o pessoal que estava lá nesse treinamento, que tinha mais de 1.000 pessoas, o pessoal falava assim: nossa, é incrível, porque ela ouve todo mundo e ela consegue, de fato, responder no DNA daquela pessoa. E é isso, gente, é estado de presença. Se você, de fato, tiver de coração aberto, porque eu falo, né? Hoje eu acordei para vencer. O que vocês têm que vencer? As batalhas internas. Porque quando você vence tua batalha interna, o resto você tira de letra, o resto fica fácil, porque você já entendeu como se ajudar, então você sabe como ajudar o outro. Escreve aí, você só leva o outro até onde você já foi. E aí é disciplina, gente. Disciplina supera talento, disciplina de você estudar todos os dias. É legal, como que eu vou treinar? Como que eu vou falar a pergunta certa? Fazendo pergunta todo dia para você. Às vezes eu pergunto para mim, uma pergunta assim, quando eu não tô achando a resposta, eu falo assim: e se eu fosse Jesus, o que eu faria? Aí vem uma resposta. Por quê? Às vezes não vem, mas eu sempre pergunto: Monique, o que que você pode fazer para melhorar hoje? Que talvez você não tenha feito no começo do dia. Muitas vezes eu pergunto: hoje eu fui o exemplo do mundo que eu quero viver? Então, às vezes, vocês têm que fazer essas perguntas o tempo todo para vocês, porque aí vocês vão entender o que, que vai ser a conexão ali com o cliente. O pessoal, outro dia, eu estava com 42 alunos na sala de aula, treinamento de vendas. O pessoal falou assim: é surreal como você consegue ouvir todo mundo. Mas isso é treino, gente. Todos os dias eu estou com o ouvido disponível para ouvir. Ontem um senhor que foi vender, me ofereceu paçoquinha na rua. Então a gente precisa pensar o tempo todo que as pessoas que estão passando por nós, não somente os pacientes, mas qualquer pessoa, elas estão vindo para trazer um aprendizado. E aí vocês estão ouvindo? Ou vocês estão fechando o vídeo na cara da pessoa, né? Por exemplo. Isso vai fazer vocês tirarem de letra. E aí lembra o seguinte: se ficar difícil, você fica mais forte. Como? Quantos cursos vocês podem acessar aqui na plataforma? Quantas lives vocês podem assistir, por exemplo, de forma gratuita? Quantos empresários como ele vocês podem acessar e perguntar para ele o que, que ele faz de diferente, que ele hoje é a maior referência? Então vocês entendem que às vezes vocês precisam ter proatividade também, de falar assim: vamos para cima de resultado? O que, que eu preciso Ousadia, né? melhorar? Ousadia. É, É. isso aí. É, as pessoas que me acessam no direct do Instagram, boa parte das pessoas, eu passei, eu mudei meu comportamento em relação a algumas pessoas que me procuram. Algumas pessoas me mandam perguntas, algumas pessoas me mandam: ah, obrigado por esse conteúdo que você postou, é isso mesmo, muito legal. Mas principalmente as pessoas que mandam mensagem para mim no direct, eu respondo com áudio. E eu acho que deve ser muito legal isso, porque mostra ainda mais uma proximidade, mesmo com um colega, mesmo com uma pessoa que eu não sei quem é. Eu respondi com áudio. Uma vez eu participei de um programa de TV também, que deu uma repercussão assim, onde várias pessoas que eu não conhecia passaram a me conhecer e me mandaram perguntas. Pô, como é que você pode me ajudar aqui? Como é que você pode me ajudar com isso? E eu respondi essas pessoas com áudio. Eu acho que o áudio transfere mais o que a gente é de verdade. A pessoa escuta a sua voz, o seu jeito de falar, tem uma entonação, tem um acolhimento, tem um carinho no que você está falando, diferente de uma letra fria, né? De uma palavra fria no texto, né? Então, eu acho que essa conexão, tanto com colegas como com pessoas desconhecidas, faz com que você acabe exercitando um lado teu que vai ser muito rico no momento em que você tem diante de você uma pessoa que te procurou.
né? Te Sim. procurou, já te stalkeou, já viu tuas redes, já escutou tua voz. A hora que te vê, meio que já tem aquela sensação, pô, já conheço ele, porque não é a primeira vez que eu vejo ele, já sei a voz dele, né? Eu não fico naquela surpresa da voz que vai sair da boca, eu já sei a voz que eu já ouvi em algum lugar, no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar. Então, eu acho que essa nossa disponibilidade em estar pronto a servir, tanto quem vai nos pagar quanto quem não vai nos pagar, nos coloca numa situação de treinado, tão treinado, que quando você precisa da ferramenta, ela está na sua frente, ela aparece, né? Ela Sim. funciona, porque a espada está afiada, né? Você afiou a espada com quem você não tinha interesse, porque você não precisa convencer todo mundo, você não precisa convencer que você, as pessoas têm que perceber em você, não você convencer ninguém, né, Monique? Energia, Ah, energia. E você fez até eu lembrar de um case. Eu fiz muita publicidade de artigos esportivos, lançamento de tênis, roupas. Fui atleta patrocinada também. E na época, uma agência acessou meu Instagram, mandaram uma mensagem perguntando se eu queria participar uhum, de uma publicidade. Ou uhum, seja, gente, eu estava fazendo uma venda ali, né? Então, uhum, o nosso Instagram, ele é a nossa, entre aspas, lojinha, porque o uhum, tempo todo as pessoas estão vendo tua conduta, as uhum, pessoas estão vendo ali o teu repertório, estão vendo se de fato você é congruente com o que você está falando. E uhum. isso é muito importante vocês entenderem que a tecnologia ela tem que ser usada de forma inteligente para ajudar pessoas. E aí, quando essa agência me mandou uma mensagem lá no direct, eu respondi com um vídeo. Eu liguei. Eu sou cara de pau, né, gente? Uhum. Eu liguei. E aí o rapaz que me atendeu, eu liguei em vídeo, o rapaz que me atendeu falou assim: Olha, nós te contratamos para fazer a publicidade porque você, de fato, você quebrou o padrão. Então, ali nós estarmos de fato disponíveis para todo mundo, porque as pessoas elas tendo acesso nessa questão de você nem imagina em que parte do mundo que ela tá, mas ela às vezes ela gera uma conexão tão bacana com a gente que ela sabe que horas que você acorda, o que que você gosta de comer, se você tem cachorro, se você vai, onde você treina, qual é o evento que você vai participar? Ou seja, na cabeça dela, ela já é teu amigo, ela já é teu paciente, ela já é ali alguém da tua família. Tem gente que fala assim: ah, você me convida aí para ir na tua casa? Não, não vou convidar, né, gente? Mas assim, para vocês entenderem que a conexão, muitas vezes, ela já está feita. Às vezes a pessoa ela vem, você já é o ídolo da pessoa. Você já, nossa, ó, venci na vida, tô aqui, ó, numa consulta com o doutor, ele venci na vida. Por quê? Porque há meses eu tô vendo ali o conteúdo dele, já aprendi muito com ele. Então vocês têm que prestar atenção, que vocês precisam ter congruência no que vocês passam também. E essa proximidade, né, disponibilidade. Minha agenda é bem frenética, mas eu tento estar disponível o máximo que eu consigo para todo mundo ter acesso a mim. E é muito legal que quando eu vou fazer treinamento nas empresas, as pessoas já me conhecem. Por quê? Porque eu faço questão da minha mensagem chegar antes. A gente vai fazer agora, eu vou treinar agora 750 colaboradores do CIE. E qual que foi o insight que eu tive lá? Para a gente gerar essa conexão com o time, porque a gente precisa fazer uma venda, né? Porque a venda, gente, não é só o atendimento, você precisa vender a causa, você precisa vender a ideia, você precisa vender a conexão ali, né? Gerar a conexão. E aí, qual que foi o insight que eu tive? Eu falei, vamos fazer um podcast trazendo algumas pessoas do próprio time para eu entrevistar e o pessoal já saber que eu sou a treinadora deles. Uhum. Então, o treinamento não começou ainda, mas eles já me conhecem. E é isso que vocês têm que fazer, gente, é vocês chegarem e entrarem na casa dos pacientes. É levar as mensagens, é falarem do dia a dia, fala de alimentação, fala de qualidade de sono, fala de empatia, fala do procedimento, porque as pessoas elas não querem saber do técnico, elas querem se conectar com pessoas. Isso daí é Isso, um dos grandes segredos, hein, da atualidade. isso faz parte do posicionamento do profissional, né? Posicionamento. E entender o nicho também, né? Porque não adianta você querer falar para todo mundo, você não acaba não falando com ninguém. É. Tem que entender o nicho. Qual que é o nicho que você quer atender? São pessoas idosas? São atletas?
Então, e nichar, gente, porque aí você começa a criar o quê? Uma comunidade lá. Eu tenho a minha comunidade, que é da Mente Campeã. Então, o pessoal que quer ter mente campeã, vem comigo e consagra. Quer vender, quer potencializar resultado, quer melhorar a liderança, vem comigo e consagra. Então, qual que é a comunidade que você vai criar dentro do teu negócio, dentro da tua vida? Qual que é o impacto que você vai gerar positivamente na vida das pessoas? Não é pensar toda hora assim, o paciente entrou, tem que converter a venda. Não, às vezes se você deixou o dia dele melhor e ele nunca mais voltou, você já criou o teu legado com aquela pessoa. E o universo devolve, hein, gente? Não adianta nada, falam muito de gratidão. E aí, ó, vendo o que que é. Você é o seu maior vendedor. Então você tem que pensar o seguinte: se você se tocou o teu despertador, você tá tendo a oportunidade de viver mais um dia, significa que tá dada a largada. Para quê? Para um dia de sucesso, um dia que você acorda vencendo suas batalhas internas e você vai ajudar seus pacientes a vencerem as batalhas deles. Você vai ajudar a tua equipe a ser a melhor equipe que eles podem ser para eles, para a família deles, para os pacientes deles. É sobre isso, gente, atendimento, é sobre isso a venda. Só que se você acorda e começa a reclamar, ai, vou negociar com soneca, game over, você já perdeu a venda. Porque você não está comprando nem o compromisso que você assumiu com você. E como que você quer passar credibilidade para o paciente? Se você não está tendo credibilidade nem com você, não faz sentido isso daí? Sim, sim, sim. Claro. Monique, a gente está chegando aqui na reta final. Queria saber como é que as pessoas te procuram, como é que as pessoas podem falar com você, sua rede social, deixar aqui seus contatos. E em que áreas você faz treinamento? Pode começar até pelas áreas em que você faz os treinamentos e tal. Passou rápido, né? Passa rápido, sempre passa rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Muito bom. Pessoal, ó, vocês podem me encontrar lá na Clínica do Hélio, que eu já estive lá. Inclusive, para quem não conhece, vai lá para ver, porque é top, hein, a clínica. Fiquei encantada. Mas vocês podem me encontrar no Instagram ou no LinkedIn, é @Monique Agnes, com um I no final, Monique. E para vocês que querem se desenvolver, meu foco é em alta performance, então eu desenvolvo inteligência emocional, vendas, liderança, potência máxima, tá, gente? Então, o que que eu faço? Eu faço um diagnóstico do cenário para entender qual que é o cenário atual e levar para o cenário desejado. Então, geralmente, todos os treinamentos que eu faço, eles são customizados, com exceção de quando é turma aberta, né? Que aí a gente abre lá, específico, mas vale demais a pena, viu, gente? Porque o que eu ensino é o que eu pratico. Sim. E por que que vale a pena? Porque eu vejo a transformação na vida das pessoas. Então, eu acredito que nós estamos aqui, nós todos, né? Estamos aqui por uma única razão: contribuir diariamente para que, através dos nossos exemplos e do nosso conhecimento, a gente construa um mundo melhor. É para isso que eu acordo todos os dias. Eu só acordo para isso. Eu acordo falando, hoje acordei para vencer e quem é que eu vou ajudar? E eu quero que vocês também levem essa energia para a vida de vocês. Porque quando a gente está bem, o mundo está bem. Não importa se você está num dia assim, nebuloso, porque o dia vai passar. Então a gente entender ali qual que é o aprendizado daquele dia para nos trazer mais sabedoria, porque vai passar. Assim como o dia bom, o dia ensolarado vai passar também. Então é importante a gente entender que o passado, ele é aprendizado, o presente é de fato onde nós precisamos ter ali a nossa energia para construir o futuro. Então, alimentem e treinem a mente campeã de vocês todos os dias. Contem comigo aí quando precisarem, para que a gente consiga aumentar cada vez mais essa corrente do bem. Muito legal, Monique. Para fechar aqui, uma última pergunta para você. Qual Manda. foi a maior gentileza que alguém já fez para você? Meu Deus do céu. Essa é de surpresa mesmo, é de propósito. Olha, gente, vocês acabaram de ver uma pergunta poderosa, pergunta aberta e poderosa, quando a gente para pensar. Eu acredito que o universo, ele me retribui muito o que eu faço. Eu faço muitas ações sociais, desde 96 eu aprendi e faço muito. E eu acredito que a cada dia eu sou presenteada com pessoas me trazendo, assim, a retribuição, não as mesmas pessoas,
Mas assim, de bate-pronto, eu tive recentemente um treinamento que era para eu ficar 4 dias, era um treinamento de liderança. Eu estava com 49 alunos, só que infelizmente conflitou com a agenda, então eu só pude ficar 2 dias com eles, porque eu tinha um outro treinamento que eu estaria com 77 alunos nesse outro treinamento. E infelizmente eu tive que ficar só 2 dias. Só que foi tão bacana a entrega lá e a conexão com os alunos que quando eu estava saindo, eles compraram um buquê de 49 rosas, representando, cada rosa representava um aluno. Então eles me derrubaram ali, viu? Eu chorei ali na hora, tudo, porque eu não esperava, porque ali eu estava fazendo o meu melhor. Eu falei para eles, eu prometo que vai ser o melhor dos melhores treinamentos, porque eu só vou estar 2 dias com vocês, então eu vou entregar over delivery aqui. E foi muito bacana, porque eu não faço esperando nada em troca. E aí eu levei o buquê comigo para o outro treinamento e a foto deles. Então acredito que ali foi muito o impacto que gerou na vida deles e essa corrente do bem que eles continuam fazendo com as outras pessoas. Gentileza gera gentileza, né? Muito legal. Bom, agradecer mais uma vez você, Monique, por estar com a gente aqui. Foi muito proveitoso esse episódio. Acho que as pessoas vão gostar. E quem sabe a gente grava um próximo aí, fazer uma parte 2 aí de um outro assunto, que vai ser muito legal também. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Agradeço imensamente a oportunidade também e conta comigo. Você sabe que somos parceiros, hein? Se precisar, tô lá na clínica. Se precisar, a gente marca uma corrida e se Sim. precisar, a gente traz conteúdo aí para a turma também. Legal, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse momento do episódio. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Manda para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, manda para alguém que pode gostar desse assunto e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.